Bom dia, bom dia, bom dia, como vai? Segunda-feira, dia 30 de janeiro, 4:01. Que bom estar aqui nessa segunda-feira, né? Começando, a semana começa no domingo, mas hoje a gente inicia nosso dia útil, né? Hoje muitas crianças têm retorno à escola, que Deus abençoe a jornada dessas crianças, dos professores, dos funcionários que contribuem para a escola, né? Que cuida, que zela para as crianças, que Deus derrama uma grande sabedoria diante dessas crianças e que os professores sejam mais pacientes e tenham bastante amor para dar para essas crianças que merecem. Crianças, adolescentes, né? Faculdade também, que você possa ter um bom ano de 2023 e muita confiança em Deus, né? Muita confiança em Deus nessa trajetória da sua vida que está iniciando aí, né? Falando em confiança, hoje nós estamos aqui mais uma vez, né? Pela 34ª vez, exatamente. São 34 dias que estamos aqui, estamos no final da nossa jornada, né? É uma série de 40 dias, maternidade com café, que é o meu nicho aqui no Instagram, eu falo de maternidade e café, porque olha, bem cedinho a gente vem aqui para essa partilha, né? E acompanhando esse livro aqui, ó, maravilhoso, que traz um tema diário para os nossos 40 dias de transformação. O livro chama 40 dias transformando maldições em bênçãos e ele é do padre Marlon Múcio. E a borboleta é sinal de que logo a gente está saindo do casulo aí, né? Começa pela lagartinha, tava no ovo, se transforma na lagartinha, depois entra no casulo e do casulo passa pelo seu processo. Você sozinho, solitário naquele lugar, quando você está em processo, né, doloroso. E aí, você precisa, para ser transformado, a borboleta ela precisa passar por esse processo para ela ser transformada. Então ela tem que estar no casulo, ela tem que estar naquele lugar, ocupar aquele espaço, né? E ali não cabe dois. Ali não cabe duas pessoas. É que nem aqui, você e Deus, né? E a partilha de hoje, transformando desconfiança em confiança. Transformando desconfiança em confiança. O que o livro nos traz? O que o livro vem abordar esse tema? Olha só, a desconfiança para transformar em confiança. Olha o que ele passa pra gente aqui no livro. O que mais fere Jesus, ele o segredou a Santa Faustina. Não é tanto o pecado do pecador, mas a falta de confiança do pecador em sua misericórdia. Então Jesus confiou a Santa Faustina sobre isso, né? Ele fala, não é o pecado do pecador, e sim a desconfiança na minha misericórdia. Por que eu não posso fazer? Eu sou misericordioso, né? Eu sou misericordioso. Eu queria ficar pegando esse aparelho. Esquece o aparelho, gente. Tô bem pertinho de mim. Ó, não é essa desconfiança, né? Ele não quer que você desconfia dele, da sua misericórdia. Então ele quer que você se aproxime dele pelo seu pecado.
Porque as pessoas às vezes não se aproximam por medo de que Deus não vai perdoá-las, né? Mas Deus é misericórdia. Deus ele perdoa. Deus ele perdoa o pecador. E ele te espera. Ele te espera para transformar a sua vida, sua família, seu comportamento. Então, ele confiou isso a Santa Faustina. Não é tanto o pecado do pecador, e sim a falta de confiança na minha misericórdia. Você não confia em Deus? Pergunta-me quem me viu no apuro. Em Deus eu confio sim. Eu não confio é em mim. Excesso de autoconfiança é danoso à alma. Excesso de autoconfiança é danoso à alma. Já a confiança em Deus é caminho de transformação e da alma. Solução para muitos dos problemas que encontramos ao longo da vida. Então, assim, confiar em Deus, né? Confiança em Deus é o caminho de transformação da nossa alma. O nosso agir, o nosso próximo passo, os planos de Deus, né? Confiar em seus planos. E solução para muitos dos problemas que encontramos ao longo da vida. Talvez a solução que você procura e não encontrou ainda está na misericórdia de Deus. Talvez a solução daquilo que você precisa é se libertar desse pecado que te aflige tanto. Pedir para Deus a misericórdia dele, para que você seja liberto e consiga, através dessa libertação que Deus vai te dar, desse livramento, dessa confiança que você passa a ter em Deus, começa a desenvolver sua própria vida, transformando sua vida, sua alma, seu cotidiano, e vai desafogando muita coisa, e o seu agir é mais pela confiança de Deus, é mais na confiança de agir em Deus, de acreditar que Ele pode todas as coisas. Apresentando a parábola do semeador, pulei aqui. Em 1655, mais precisamente no dia 31 de janeiro, o padre Antônio Vieira pregou na Casa Real de Lisboa o seu mais nobre sermão, o sermão da 60ª página, de grande valor, não só nos ambientes eclesiásticos, como também para a literatura portuguesa, apresentando a parábola do semeador. O jesuíta se perguntava por que muitas vezes a semente não frutifica. A culpa não podia ser da semente, já que a semente é de Deus, e em Deus não há falha alguma. Também não era do terreno, auditório, porque esse recebe o que lhe é dado. A responsabilidade, então, era do pregador, ou da sua oratória, ou do seu tom de voz, ou porque pregava palavras de Deus e não a palavra de Deus. No mandarim temos uma surpreendente expressão, Dui Niu Tan Kim, que significa falar sobre algo que o interlocutor não entenda ou para o público errado. O mais sensacional dessa expressão chinesa é seu sentimento literal, tocar a laude para uma vaca. Tomados de grande confiança, desconvertemos a confiança em Deus no coração. Nossa palavra pode despertar um amor por Jesus palavra. Não se pode maquiar ou manipular a palavra de Deus, tampouco sonegá-la. E nem tocar a laude para os ouvidos dos bovinos. Que interessante, né? Quando a gente
a responsabilidade é sempre de quem está pregando a palavra. Porque às vezes a pessoa que está ouvindo, ela não conhece ainda a palavra. Ela está numa fase de conversão, de querer se aproximar de Deus. Então ela está buscando meios, está indo para a igreja, está ouvindo pregações. Então, você já pensou se você prega totalmente o contrário do que fala a palavra? A pessoa vai acreditar no pregador. Vai acreditar no pregador. Porque fala, ele está aqui, eu estou assistindo, eu estou na confiança de que ele vai passar o que é o certo para mim. Se ele está se apresentando como pregador da palavra, então ele conhece a palavra. Então você está pronto, preparado para você ajudar o outro com a palavra de Deus? A mesma coisa, a pessoa vir te procurar por um conselho e você dá uma palavra amiga para ela e ela confia na sua palavra e ela vai lá e faz. Porque tem gente que depende do outro para tomar decisões ainda. Tem gente que não consegue fazer nada sem a opinião do outro, sem os amigos. Às vezes quando eu sinto que eu estou muito ansiosa, eu não consigo muito ouvir perfeitamente, nitidamente a voz de Deus. E é normal isso, porque Deus ele não fala em ansiedade. E aí eu fico ouvindo opiniões, né, de outras pessoas sobre aquilo que está acontecendo no momento. E aí eu não consigo chegar num ponto comum, num ponto que resolva que eu passe a ter uma tomada de decisão melhor. Mas por quê? Porque o meu coração, naquele momento, ele estava muito ansioso, agitado, querendo que as coisas acontecessem muito rápido. E quando ele está muito agitado assim, eu tenho mania de pedir a opinião dos outros. Mas é uma mania que aos poucos eu vou transformando isso. E aí quando eu acordo e percebo que eu estou distraída ou que eu dei alguma brecha, que a gente, né, acontece. E aí eu falo, gente, eu não tô indo no caminho, não é isso. Então assim, porque Deus não deixa dúvida. Então eu vou parar, vou descansar, depois eu volto, vou perguntar a Deus, vou orar e Ele vai me dar a resposta. E é muito certo, assim, quando eu consigo parar, silenciar, começo a treinar a minha espiritualidade, o meu coração para a calmaria. E aí falo com Deus, apresento, Ele já sabe as preocupações, mas parece que Ele quer ouvir da nossa boca, né? Então a gente fala e aí aos poucos Ele vai mandando sinais, né? E os sinais para mim, eu falo que Jesus, ele não é falho comigo. Comigo ele por isso que eu tenho muita confiança, porque para mim ele não mostra, ele escancara, sabe? É como se ele desenhasse para mim. Como se ele desenhasse para mim. Eu não tô com o livro aqui, mas falando em confiança, né? Quando eu decidi me tornar missionária, segundo a missão que Deus confiou a mim, né? Orar para as mulheres, engravidar e ter a geração das graças há 2 anos, eu decidi cuidar dessa missão, né? Cuidar dessa missão que Deus me deu. E aí eu fui orar e pedi para Deus, Senhor, eu preciso de um sinal muito concreto, porque eu já fiz a renúncia do meu trabalho. Mas é isso que o Senhor quer de mim? É isso mesmo? O Senhor quer eu na missão, o Senhor quer que eu faça, eu estou no caminho certo. Esses 40 dias, transformando maldições em bênçãos. O Senhor pode me dar um sinal se o Senhor está presente? Gente, é sobrenatural.
E ainda eu pedi para ele o seguinte, eu falei assim, eu preciso de um sinal concreto. Eu preciso que... Olha só, a gente coloca Jesus na xincha também, né? Olha, eu preciso, o Senhor desenha para mim escancar. Eu preciso de um sinal muito, mas muito concreto, que eu acorde para a vida e falo. Isso em silêncio, eu oro em silêncio para o inimigo não escutar. E aí eu falei assim, eu preciso muito ter uma certeza de que o Senhor me quer na missão. E, gente, foi sobrenatural o que aconteceu. Eu pedi para ele que um pregador famoso viesse falar comigo. Naquele dia, eu falei, tem que ser hoje. Já é um sinal de que o Senhor está nas minhas lives, está participando mesmo. Porque eu sinto sua presença, mas eu quero ter a certeza que o Senhor está aqui. E aí, era uma quinta-feira de adoração. E eu fui no sacrário. E lá eu orei para ele me mostrar, né, sobre a missão. Vou ver se eu acho aqui. E aí quando eu fui, eu orei bastante, fiquei com Deus ali, sabe? E aí eu falei, meu Deus, eu preciso desse sinal. Eu tô no caminho certo, não tô, né? Aí ele não falou nada, Jesus não falou nada. Eu fiquei ali um pouco, descansando, fiquei em silêncio. Fiquei ali no sacrário, né, com Jesus. E aí, gente, tô procurando aqui para mostrar para vocês a resposta de Deus para mim, sabe? Foi sobrenatural. Foi sobrenatural o que aconteceu nesse dia. E Deus, ele não mostra, ele escancara, sabe? Deus é Deus, um Deus de promessa, um Deus de milagre, um Deus que cura. Achei. E a hora que eu saí da igreja, na porta, assim, onde ficam os panfletos, tinha esse livro para doação. É uma forma de Deus falar comigo, né? 5 Pedras de Davi. Histórias reais de fé e amor pela missão católica. Então, aqui nesse livro, mostrou, olha, todos os pregadores da minha conversão, né, da minha caminhada de conversão, todos que eu participei, ó, tinha um livro com todos eles. Eu nunca tinha conhecido esse livro, nunca ouvi falar nesse livro, 5 Pedras de Davi. E ali, na hora que eu abri o livro, ele conta histórias de como cada um deles deixou sua missão para seguir o caminho de Deus. Então é meio que um diálogo, né? Uma entrevista. Tem a entrevista com o padre, né? Depois tem a entrevista com o Astromar, a irmã Zélia, o Dunga. Gente, na hora que eu vi esse livro, vocês não têm noção como que eu vim embora chorando da igreja. Porque eu estava ali naquele momento pedindo para Deus um sinal de que eu estava no caminho da missão, que eu me tornei missionária, né? Eu precisava de um sinal concreto. Você quer mais um sinal concreto que esse? Aí você fica me perguntando, como que Deus fala com você? Olha aí, gente. A minha pergunta foi, Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? Que eu seja missionária? É isso que o Senhor quer? O Senhor vai me dar o caminho, vai me mostrar o caminho? Que formação eu fiz todas, né? Quase todas. Teologia fechou, né? Por
causa da pandemia e tá retornando agora. Vai retornar agora em fevereiro. E eu falei assim, o que o Senhor tem pra mim? Me dá um sinal. E eu tinha pedido um pregador para falar comigo, né? E aí, o Astromar falou comigo nesse dia. Na hora que eu cheguei em casa, o Astromar falou comigo e sobre o meu livro. E uma pessoa que eu amo, que eu tenho muita paixão por ele, é o Roberto Tanos. E ele mandou mensagem para mim nesse mesmo dia. Então, assim, como é lindo, né? O trabalhar de Deus, o agir de Deus na nossa vida. Como que Deus prepara. Isso é confiar no que Deus tem para mim, confiar no próximo passo, no próximo minuto, né? Então, um livro falando desconfiança em confiança. A desconfiança é a disposição de espírito que leva as pessoas a não fiar os outros. É uma falta de confiança. É o sentimento da pessoa que não acredita, não confia em outras pessoas. Então, essa é a desconfiança, tá? A pessoa, para levar o outro a uma falta de confiança, a desconfiar é porque ele reconhece alguma coisa que já fez, né? Então não passa confiança. Mesma coisa numa loja, né? Hoje em dia é tudo cartão de crédito, né? Mas ainda existem algumas lojas que marcam, né? Mas e se você for uma pessoa que todos falam caloteiro, alguma coisa assim, a pessoa não vai ter coragem de vender. Então é a desconfiança, né? É a forma que você age, é sobre o seu comportamento, né? A sua linha aí de como você se comporta diante da sociedade, passa uma desconfiança. E a confiança é uma credibilidade, um conceito positivo que se tem a respeito de alguém ou de algo. É um crédito com segurança. Então essa é a confiança humana, né? Que a gente fala. Agora eu quero classificar essa confiança em Deus. A confiança em Deus é um estado em que um ser, ele se sente com coragem para encarar os desafios. E pode ser também ter fé e fazer com que tenham fé em você. Por exemplo, que a sua história transmite para o outro a sua fé. E que as pessoas possam ter fé em você a ponto de vir pedir uma oração para você. Muitas pessoas já falaram, você tem uma fé tão grande que você pode orar para mim? Muitas pessoas, elas chegam em mim, chegam mesmo dessa seguinte forma: você tem uma fé tão grande, você pode orar por essa situação? Você pode orar para mim e ver a situação? Às vezes, Deus revela, né? Às vezes eu não sei o que a pessoa está passando, ela não revela nada, né? Para eu orar direto naquela área, né? Mas Deus revela situações. Tem pessoas que vai fazer algumas tomadas de decisões e pede oração para mim. E Deus revela. E aí ela consegue tomar a decisão certa, porque ela já acredita no que Deus entrega para mim. Então eu tenho duas pessoas que sempre estão se consultando assim em oração que Deus tem, sabe? Já são minhas filhas espirituais aí. Eu vou pegar a palavra que está em Provérbios 3:5. Palavra de Deus. Em Provérbios 3:5, 6, diz assim: que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria. Sejam mais forem. Não te firmes em tua própria sabedoria. Sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele, e ele aplanará tuas sendas. Então, confia em Deus,
Não confie, não deposite a confiança no homem ou em seu coração, né? Na sua confiança. Não te firmes na tua própria sabedoria. Não te firmes, Deus fala isso para você hoje. Não te firmes na sua própria sabedoria. Confia no Senhor e deixa que Ele faz. Não toma suas decisões precipitadas, consulte ao Senhor. Não confie em suas ideias brilhantes, milagrosas, quando você se sente muito sábio para fazer, que acontece isso, acontece aquilo. Confiar em Deus é a atitude mais certa e importante que qualquer ser humano pode ter, a confiança em Deus. E é essa confiança nele que nos dá segurança, alegria e que a paz excede a todo entendimento, pois ele não nos abandona. Aquele que deposita sua confiança nele tem uma paz perfeita e resulta. Toda a paz que vem é resultado da confiança em Deus. Toda alegria que você tem é resultado da paz e da confiança em Deus. Quem é que não quer dormir com a cabeça no travesseiro, leve, com a cabeça leve, de ter realizado um dia bom, de ter vivido o seu melhor nesse dia? Sabe? O segredo está aqui, o segredo está no conhecer. O segredo está no conhecer o Senhor. Conhecer, confiar nele. A confiança é pequena quando a gente conhece muito pouco de Deus, porque Deus, Ele pode todas as coisas. E quanto você mais conhece Deus, mais você vai se apaixonando. Quanto mais conhece Deus, mais se apaixona. E Deus tem provado nossa confiança. Deus tem provado. Primeiro Ele se revela, né? Depois Ele diz assim: agora confia. Então primeiro Deus, olha como Deus te prova. Deus te dá uma promessa, né? Deus te faz uma promessa. E aí Ele revela essa promessa. E aí a gente é provado nessa confiança. Que Ele quer saber. Vou ver se minha filha confia em mim, se meu filho confia em mim. Ele revela e quer saber até onde vai sua confiança nele. O que você vai fazer? Qual que é o seu agir? Qual que é a sua ação diante daquela profecia sobre sua vida? Aí depois ele se mostra, e diz: confia, descansa. Permita que eu faça. Permita que eu faça, filha, algo na sua história. Descansa, permita. Então esse é o Deus. Ele fala: deixa o controle comigo. Deixa que eu controlo a sua vida. Ele já conhece o nosso futuro. Ele conhece. Passará céus, passará terra, e sua misericórdia não passará. Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia é infinita. E assim, o que eu tenho para dizer para você hoje: entregue o seu caminho a Deus e tudo Ele fará. E tudo Ele fará. Quem confia em Deus é como um monte de Sião, né? Que não se abala. Ontem, Deus falou comigo para escrever essa mensagem com uma pessoa que estava no leito do hospital com seu filho. Ele é amigo do meu marido. E aí eu vi aquela foto assim, eu tive um sentimento de que tudo vai passar. Porque eles estão tão confiantes em Deus, né? Tão confiantes. Eles estão passando essa confiança em Deus. Então, mas eu falo assim, que Deus tem algum propósito, né? Porque quem confia em Deus vai reconhecer que tudo aquilo Deus tem um propósito. E que algo novo vem vindo por aí, né? Porque Deus é misericórdia. E é uma criança, né, que está hospitalizada. E assim, confiar
e se entregar, fechar os olhos, sabe? Dar um passo, porque Deus já conhece o nosso futuro. Deus já sabe tudo o que vai acontecer com essa criança que está no leito do hospital. Deus tem um plano, né? Ele pode mudar o plano. Ele pode mudar o plano a hora que Ele quiser. Mas se Ele mudar o plano, é porque vai depender de como você confia em Deus para mudança de planos, né? Então, assim, desperta esse amor, essa confiança em Deus. Desperta o que você tem para Ele. Confia nele, conversa com Ele, sabe? Deus vai te responder para o que você precisa, assim como Ele fez comigo, né? Nesse testemunho de hoje, que eu pedi para Ele. E eu queria mesmo que um pregador famoso fosse falar comigo. Gente, era pedir uma coisa fora do comum, né? Porque essas pessoas, elas estão muito ocupadas, elas não respondem pra gente. E Ele me respondeu. E não foi pouco não, Ele escreveu bastante coisa, sabe? Me deu várias ideias, vários insights, sabe? Ele me deu uma mentoria ali aquele dia. E além de tudo, pediu a bênção para Deus e me abençoou. Então, assim, muito obrigada ao Roberto Thanos, né? Por me colocar em oração. A Alessandra Santos também, ela fala comigo bastante. Mas aquele dia eu queria uma outra pessoa, porque a Alessandra, já faço a live com ela, tudo. Eu queria que viesse de uma outra pessoa. E veio da pessoa certa, assim, uma pessoa bem vivida na missão, né? Uma pessoa bem conceituada, uma pessoa bem renomada, uma pessoa de muita fé, de muita confiança em Deus. Então, você receber um conselho de uma pessoa dessa, né? É que nem Salomão, né? Para mim, Thanos é Salomão. Muito sábio, já passou muito pela vida, já suas condições, já enfrentou muitos desafios na missão, né? Já tá calejado, né? Como diz o outro. E aí também essas pessoas desse livro, a irmã Zélia, o Dunga, né? Quantos anos no PHN aí? Quantas coisas o Dunga já não passou, o Astromar, né? Quantas coisas o Rodrigão, quantas coisas eles já não passaram nessa vida. E eu tava ali. Eu recebi justamente um livro. Eu contei com eles nessa trajetória de conversão, vai fazer 11 anos, 10 anos. Vai fazer 10 anos que eu entrei para a renovação carismática, né? E é sobre isso. Então, quanto mais eu conheço Jesus, mais eu me apaixono por Ele. Quanto mais Deus tem provado nossa confiança, primeiro como que Ele prova, né? Ele nos revela uma situação que Ele quer te proporcionar. Deus revela com toda a confiança uma situação para você, para que você confie nele, né? Então Ele quer saber como que é, como que ela confia em mim. Vamos ver como que vai ser os passos, né, dela para mim. Como que é essa confiança? Aí você pode estar perguntando, bom dia. Você pode estar se perguntando assim, como que é essa confiança de Deus em mim? Como que Deus tem agido na minha vida? Como que Deus... E na sua história? Como que Deus agiu na sua história? Você tem alguma história de superação? De super-herói? De Mulher Maravilha? Eu tenho certeza que você deve ter alguma história para contar. E principalmente aquela que mais mexeu com você. Que te transformou, que te amadureceu. Será que você não tem uma história para contar para o outro? Uma história que precisou confiar em Deus? Será que você não tem essa história? Porque Deus, Ele já conhece o nosso futuro. Passa céus, passa terra. Só que a sua misericórdia não passará.
Jesus é misericordioso e sua misericórdia irá durar para sempre, né? Então, entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Tudo Ele fará. A passagem de hoje está em Provérbios 3, 5, 6. Provérbios 3, 5, 6. Vou ler de novo, que ela é curtinha. Que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria. Sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele, e ele aplanará tuas sendas. Palavra do Senhor. Graças a Deus, né? Como Deus tem, né? Antes da gente orar aqui, da transformação de hoje, eu quero trazer para vocês um louvor também. Sabe quando você precisa descansar no Senhor? Não, primeiro vamos fazer a nossa oração, porque aí conforme a gente louva, a gente já vai se enchendo do Espírito Santo, né? E a gente vai encerrando a live em oração, tá? Ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, se nada pude até o dia de hoje, quero continuar a nada poder. Se nada fui até esse instante, continuarei a nada ser. Sei do poder das palavras, sei também do poder que há no serviço da palavra e nos que fazem da vida um serviço aos irmãos, não se servindo deles, mas servindo-os, concentrados na cruz de Cristo. Sei do poder que há em fazer da vida um discurso em favor da vida, da família e da fé. Aquilo que tenho, eu distribuo. Aquilo que sei, eu compartilho. Os dons e talentos que tu me destes, eu não enterrarei. Vocês vão me desculpar, porque essa oração é de ontem. Desculpa, gente. Eu tinha certeza que tava... Vou pôr até um clipe aqui. Tinha certeza que estava na oração certa. Vamos voltar lá. Pera aí. Fixar comentário. Aí, Fá. Gente, esquece. Às vezes Deus queria falar. Às vezes quem não participou ontem. Às vezes Deus quer libertar de alguma coisa pra hoje, né? Deixa eu pôr um fundo musical aqui que fica mais tchanzinho. Vamos voltar aqui na nossa oração. Na nossa oração, diante do tema de hoje, transformando desconfiança em confiança, tá bom? Na autoridade do meu santo batismo, eu transformo maldições em bênçãos, rejeitando todo espírito de desconfiança, descrédito, desleixo para com a palavra de Deus e a misericórdia de Deus, desleixo. Quero ser um bom terreno para a semeadura da palavra. Olha o trovão. Quero ser um bom semeador, lançando a semente da palavra. Assuma a responsabilidade que me cabe nessa dupla missão para com a palavra de Deus. Meu Deus, em Ti eu confio.
E porque em Ti eu confio, a Ti eu me confio. E confio todos os que sofrem. Amém. Em Ti eu confio e confio a todos que sofrem, Senhor. Eu quero ser um bom terreno, Senhor, para a semeadura da palavra. Quem não quer ser um bom terreno para a semeadura da palavra? Quem não quer? Confia em Deus, gente. Confia em Deus. Lança a semente. Assuma as responsabilidades. É isso que Deus está falando hoje. Essa dupla missão para com a palavra de Deus. Descansa no Senhor. Ó, essa música que eu vou passar para vocês, o louvor, é descansa, tá? Unidos em oração, irmão. Obrigada. Amém. Queremos ser guerreiros do Senhor. Amém. Graças a Deus. Olha a música que linda. Descansa. Vamos acalmando o coração. Essa partilha de hoje, transformando desconfiança em confiança. Quando você passa a confiar em Deus, você passa a descansar nele também. Então descansa, quem te prometeu garante. Não se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Pensa na situação que você está passando. Sou eu que dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa,
Confia no Senhor, Jesus. Confia no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Confia, o que Deus quer da gente, que confia nele, né? E aqui eu trouxe o salmo também para vocês, 125. Durante a música, despertou bem no meu coração, que fala: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Para sempre. Amém. A música nos fala, nos revela também quando Deus, a sua confiança está no homem ou a sua confiança está no Senhor. Porque o homem, se você ouvir toda a palavra do homem e confiar no homem, você vai desanimar, você vai ter frustrações, você vai ter ansiedade. Deus fala, você vai ter ansiedade. Você tem que confiar em mim. Você tem que confiar em mim. Você tem que acreditar que eu faço. Eu já sei, eu já tenho os planos traçados sobre sua vida. E você precisa acreditar em mim. Você precisa acreditar na minha misericórdia. E assim Deus, é o que Deus fala, né? Deus proverá. Deus proveu, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. E como tem sido os nossos dias, como tem sido as nossas lutas, o que você tem feito com essa história de quando você confiou em Deus e aconteceu o que você precisava, ou que você está numa situação em que não tem como. Às vezes passa na sua cabeça, como que eu vou confiar? Se o médico falou isso, se o médico falou aquilo. Mas, gente, como confiar? Confiando, acreditando em Deus. Que se Ele prometeu, Ele garante, porque Deus não é homem de mentir. E Ele existe antes da medicina. Foi Ele. E aqui me vem muito forte, quando Deus criou o mundo, né? Ele poderia muito bem estalar os dedos e criar o mundo. Ou fazer assim, ó, salabim, bim, bim. Mas não. É tudo um processo, né? Primeiro Ele criou as águas. Depois, aí vai criando os animais, vai criando. Foi criando, foi povoando, né? Não, antes de povoar, o que Ele fez? A hora que estava tudo lindo, maravilhoso para Ele descansou. E aí o que Ele fez ao descansar? Ele ficou admirando a beleza do que Ele criou. Então Deus cria e Deus admira. E você tem que agradecer, que a gratidão gera milagre, né? A gratidão gera um milagre. Então quem te prometeu, às vezes está achando que esse mal vai matar você, que você não vai conseguir passar desse barco para frente. Mas Deus tem já uma vitória para você. Você precisa descansar. Hoje eu estou falando mais calma, mais serena, né? Você precisa descansar no Senhor. Você precisa ter essa confiança que precisa. Sou eu quem faço. Eu quero orar para você. Eu quero orar por cada um que está aqui, por cada um que vai entrar nessa live depois. Eu quero orar pelas pessoas que estão desconfiadas, que não confiam mais no agir de Deus, que não sabem descansar no Senhor e não acredita que Deus pode mudar o quadro clínico daquela pessoa. O Senhor me leva no leito de hospital de pessoas que desacreditaram da vida, desacreditaram. Está contando as horas para encerrar o seu ciclo aqui na terra. Mas Jesus
está ouvindo a oração de intercessores e Ele vai mudar a história, vai mudar o quadro, vai transformar. Porque a honra e a glória é dele, é para Ele. Deus tem um propósito para tudo nessa vida. E tudo que você está passando é para um bem maior. É para um bem maior. Para a sua história conectar com pessoas que desacreditaram que Deus é um Deus que pode tudo. Você está sendo usado, deixa Deus te usar. É muito forte isso. Deus está pedindo, deixa eu te usar, deixa eu te usar. Descansa, descansa. Eu só quero te usar. Porque você é uma pessoa que muitos estão ao seu redor, muitos estão vigiando sua vida, muitos estão cuidando da sua vida, cuidando de você, te olhando, te admirando, vendo o seu processo. Então eu tenho que mudar o quadro da sua história, que as pessoas estão atentas a você e vão continuar atentos. Então eu preciso causar nessa história para que você atravesse o mar, mas eu vou te dar um cajado, igual eu dei para Moisés, e você vai atravessar. Descansa, filho, descansa, filho. Eu preciso da sua história, eu preciso te usar. Eu preciso te usar. Só porque vocês são muito bem vistos nesse lugar que vocês moram. Só porque vocês estão aí neste lugar, estão sendo acompanhados e vigiados por muitas pessoas. Vocês são referência nesse lugar. Então eu preciso usar vocês, eu escolhi vocês. Aceita? Aceita que eu escolhi vocês? Só descansa. Meu filho, descansa, meu filho, descansa. Olha, me arrepio que Deus fala. É muito forte isso, é muito forte. E é assim que Deus faz. Deus usa de uma pessoa que está bem assim. Ele pode usar qualquer um. Mas às vezes naquele momento Ele pega uma pessoa para usar que está sendo vigiada. Uma pessoa que está sendo vigiada. Deus escolhe uma missão para ela passar, uma prova. Porque as pessoas vão querer ver o resultado dela depois. Se ela conseguiu, se não conseguiu. Vai ver a torcida, né? Tem os bastidores, né? Tem muita gente. Tem muita gente vendo também a minha história, vendo a sua história. Tá nos bastidores. Tá nos bastidores querendo saber. E aí, o que ela vai fazer depois, hein? Já passou esse processo e agora? O que ela vai fazer agora? Ah, e agora? Quero ver o que ela vai fazer. Não fica assim? O inimigo não fica assim? Ah, agora eu quero ver o que ela vai fazer. Ah, agora ela não aguenta. Aí você vai lá, você perde, você levanta, você cai. Você chuta uma pedra, você cai, você levanta, você cai, você levanta. Aí chega no final, Deus fala, toma o cajado aqui. E você bate o cajado. Tá. Deus abre o mar. Para as pessoas passarem. Para essas pessoas que pisarem em você, passarem. Pode passar. Eu abro o caminho para vocês. Eu confiei. Eu nunca desconfiei de Deus. Eu confiei. Eu sempre confiei nele. Que Deus pode todas as coisas. Só Deus pode todas as coisas. Só Deus pode todas as coisas. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retire de Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. O mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. Oração de combate. Confia em Deus. Combate o bom combate. Confia em Deus. Confia em Deus. Descanse em Deus. Quem prometeu garante. Deus tem tudo. E quando você sofrer algo que você não esperava de Deus, agradeça mesmo assim. E tira o lado bom de tudo isso que acontece.
Porque você tendo os olhos para o lado bom da coisa, é o momento de alcançar muitas graças através da sua história. Então assim, você tem que saber o que você vai fazer com essa história. Não é só ter a história, é o que você vai fazer com a história. É a transformação dessa história. Bom, Deus me deu essa situação, estou enfrentando, eu perdi a guerra. E agora? O que eu vou fazer com essa história que eu passei? Como que eu vou contar essa história para o outro? Para acreditar que Deus, Ele não fez na minha vida, mas o que Ele fez no meu coração? Ele transformou. Ele transformou, Ele te levantou, você se converteu com a história, você passou por situações que só você viu, você estava no casulo, você estava no calvário, e isso só te fez crescer e amadurecer. E você não vai passar por esse problema de novo, porque aí você está pronto para outro, você não vai voltar atrás. A tendência é sempre ir para frente, sempre à frente, porque é lá que Deus está, à frente. Marcha, soldado, marcha, soldado. Marcha e vai à frente. E quem está atrás de você, são os anjos que te guardam. Você tem um anjo da guarda, você não pode se esquecer que ele existe. Todos nós temos um anjo da guarda, que Deus manda para controlar, para nos ajudar, para nos guardar mesmo. Deus tem um anjo da guarda. Só precisa descansar no Senhor. Deus fala, descansa, eu já tenho a sua vitória. Descansa, eu já tenho a tua vitória. Senhor, que o Senhor possa cuidar do coração dessas pessoas, que elas possam, Senhor, acreditar na sua misericórdia, e que eles possam acreditar num bom terreno para a sua semeadura, que eles possam acreditar que a palavra vem desse bom terreno, Senhor. Que essas pessoas possam assumir suas responsabilidades na missão, que possam assumir a sua palavra, Jesus. Que a sua palavra é eterna. A sua palavra é alegria, conforto. A sua palavra é eficaz. A sua palavra transforma. A sua palavra é vida, meu Deus. Em Ti nós queremos colocar todas as nossas confianças. Porque nós confiamos em Ti. Nós confiamos e queremos confiar naqueles que sofrem. E acreditar na confiança que eles têm em Ti, que a sua misericórdia vai transformar o sofrimento dessas pessoas que estão sofrendo no momento, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão passando por uma gestação de risco, pessoas que estão passando situações de desespero no trabalho, pessoas que estão com sua empresa a ponto de dar um ponto final, pessoas que estão dilaceradas, pessoas que estão sem condições financeiras do alimento diário, pessoas que estão sem condições financeiras de pagar com o seu combinado, com os credores, pessoas que estão sem condições alguma, que o seu salário não estão rendendo, que não consegue sustentar a família está crescendo, uma família grande e não tem ajuda de ninguém os ampara. Então, toma uma atenção maior, Senhor, para essas pessoas. Elas precisam acreditar, elas precisam ver, elas têm esperança em Ti, Senhor. Transforme o coração dessas pessoas. Seja providente na vida de cada um deles, Senhor, para que possa chegar a misericórdia no lar deles, para que possa chegar a abundância e uma graça, Senhor.
O Senhor coloca no meu coração também muitas pessoas sofrendo processos, né, na justiça. Muitas pessoas sonhando, pessoas já morreram e não receberam o que era de direito deles. Morreram na esperança de construir algo melhor com esse dinheiro, de fazer a diferença. E agora esse dinheiro fica para os filhos, porque não alcançou com sucesso aquele processo. A justiça estava lenta, mas é porque há um momento certo para todas as coisas debaixo do céu. Aqui na terra há um momento certo, exato para cada coisa. Não era o momento. Talvez essa pessoa que fosse receber um grande dinheiro antes de morrer poderia se perder e não ter salvo a sua vida, né? Ter procurado outros caminhos. Mas a Ti elevamos os nossos pensamentos no Senhor e nele confiamos toda a nossa vida, a nossa alegria, e nos fortalecemos na fé, na caridade, na esperança, na felicidade, no amor. Que Deus é misericordioso e que nós possamos hoje, no término dessa palavra, em Provérbios que foi proclamado, Provérbios 3, de 5 a 6, que a gente possa colocar nossa confiança somente naquele que pode todas as coisas, somente em Deus, que Deus pode todas as coisas. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Isaías 26, 3. Obrigada, Jesus, por essa manhã. Que nós tenhamos uma segunda-feira, que nossa missão seja cumprida até a meia-noite, confiando no Senhor, dando confiança de que Deus está no nosso dia, controlando todas as situações, que nossas crianças possam ter um bom retorno para a escola e que outras crianças também possam hoje reconhecer o amor de Deus na sala de aula, nos seus novos amigos, nas companhias de hoje, no aprendizado, na alegria do professor, na missão de ensinar, em tudo. Que Deus possa trabalhar na missão de cada servo, de cada lugar, de cada trabalho, de cada um. Que você possa ser luz ao adentrar no seu trabalho hoje, na sua empresa. Que você possa ser luz. E hoje já vai ter uma resposta de Deus na sua vida, tá? Deus vai te dar uma resposta. Depois você me conta no direct como que foi essa live hoje, o que você sentiu. Eu creio que Deus está agindo muito, porque nós já estamos no final, né? 34º dia. Amanhã eu trago Transformando Trevas em Luz. Amanhã vai ser muito gratificante essa transformação de treva em luz. Então hoje a gente vai transformando a nossa desconfiança em confiança. Vamos lá? Um novo dia. Tá na hora de acordar. Deixa eu ir lá levantar as crianças. Meu marido já tá de pé, vou tomar o cafezinho dele. E vou dar uma olhada, ver se tá chovendo, que eu tinha roupa no varal. Um beijo pra vocês. Um excelente dia. Deus abençoe poderosamente o seu dia. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe poderosamente. O Espírito Santo, os anjos de guarda, esteja contigo nesse dia. Amém.